bom dia para você. Terça-feira, 19 de maio de 2020. Após aquela decisão polêmica do ministro Alexandre de Moraes proibindo o presidente da República de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, e depois de ouvir a exposição brilhante do jurista Ives Gandra Martins, em que ele fala sobre o absurdo da questão, eu me faço todo dia uma pergunta: qual é a função do judiciário? Hoje, então, eu resolvi falar sobre isso. Se você pegar livros de direito aí, vai saber que o judiciário tem a função de interpretar e impor a lei. Só que existe um ponto-chave: quando solicitado. Os três poderes que a gente tem, aliás, dos três poderes que a gente tem, ele é o único que não pode tomar iniciativa. O poder que ele tem é de resposta, mas ele não pode fazer proposta. Mas o que a gente tem visto acontecer na nossa Corte Suprema é de estarrecer. Tem ministro proibindo o presidente de nomear, tem ministro proibindo o presidente de expulsar representantes de ditaduras, tem ministro ameaçando conduzir coercitivamente, tem o presidente do Supremo abrindo inquérito. Mas agora eu entendi por que isso acontece. É porque o nosso STF é um poder político, como todos os outros que a gente tem. Você pode até achar que não é, mas eu te pergunto, como é que são escolhidos os membros da corte? Eles são indicados pelo chefe do executivo de plantão e ainda tem que passar pela aprovação do poder legislativo. Como é que não é um poder político? Claro que é um poder político. Essa autonomia atribuída ao Poder Judiciário parece que é só fachada. Os nossos poderes não são independentes, eles são muito dependentes. E se você verificar quem indicou quem, muita coisa se esclarece. A gente já ouviu falar que a nossa Suprema Corte é a que mais trabalha no mundo. Mas no meu ponto de vista trabalha mal. Basta ver quanto tempo rola um processo de gente comum, né? Quando esse processo chega lá no STF. Mas os do Lula, por exemplo, são votados com uma rapidez impressionante. E tome recurso. Aliás, essa quantidade de recursos quase inesgotáveis acaba dando ganho de causa não para quem deveria ter direito a alguma coisa, mas normalmente para aquele que tem o advogado mais astuto. E aí, com todas as artimanhas utilizadas pelos advogados, sobretudo pelos grandes escritórios de advocacia, o mérito da questão acaba sendo coisa irrelevante. Eu trabalhei durante 30 anos com um juiz de direito, o Dr. João Shoa Cavalcante Neto. Ele tinha posições muito curiosas com relação aos juízes e ao direito. E a minha curiosidade sobre o tema fazia com que as nossas conversas às vezes fossem longas. Mas ele era um provocador por natureza. Quando falava sobre um assunto, deixava qualquer interlocutor meio perturbado. Vou contar alguns exemplos. Ele dizia que nos processos tem prazo rígido para todos os participantes. Mas a justiça não tem prazo nenhum. Qual é o prazo que a justiça tem para encerrar um processo? A gente nunca parou para pensar nisso, né? Ele também dizia que se os nossos congressistas priorizassem a pressa no lugar da perfeição, a sociedade teria um ganho absurdo, até porque para ele a perfeição era inalcançável. E ele dizia que por isso que a obsessão por justiça acaba tornando o processo lento e fatalmente injusto. Ele falava que justiça tardia é negação de justiça. Mas o Dr. Uchoa era um sujeito inquieto e as soluções que ele dava para resolver os problemas eram assim de uma simplicidade que não costumavam ser consideradas por aquelas pessoas que estão no dia a dia das suas atividades. Uma vez eu perguntei como é que ele via essa demora para um processo chegar ao fim. Porque é recurso atrás de recurso, instâncias. E dependendo do que está sendo julgado, um processo pode levar anos sem solução.
Aí ele me disse o seguinte: você quer abreviar o tempo dos processos? É fácil. Basta acabar com todas as instâncias. Reduz tudo para uma só e colegiada. Assim, o veredito vai ser único e inapelável. Aí ele completou: sabe por que isso não vai acontecer? Porque vai tirar o poder de muitos juízes e vai tirar também o emprego de muita gente que vive de protelações. Para ele, o mundo jurídico delira. E ele justifica. Primeiro começa chamando o magistrado de juiz. Ele dizia que estava errado. Porque o juiz não julga nada. Ele só interpreta e aplica a lei. Se ele fosse julgar, ele teria que usar os seus próprios critérios. Mas isso ele não pode fazer. Ele tem que julgar de acordo com o critério dos outros, que estão fixados na legislação. Ele pode até discordar, mas ele tem que aplicar a lei. Por isso é que ele não dá para chamar de justiça. Ele falava um prosaico departamento de administração estatal. Mas numa ocasião, quando eu perguntei sobre as liminares, ele me disse que há algumas décadas atrás a nossa legislação raramente autorizava a concessão de liminares. Só que ele dizia também que com elas, agora, os juízes se tornaram prepotentes. Passaram de tímidos a abusados, de inertes a precipitados, como são todos os homens. Se ele tivesse vivo, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre as últimas decisões do nosso STF. Eu fico só imaginando o que ele iria responder por causa dessas liminares e decisões monocráticas que a gente tem assistido aí. E a nossa corte está fazendo um estrago na administração pública, né? E acaba criando uma enorme insegurança jurídica. Será que a gente está na ditadura da toga? A deputada Cristonieto, em seu comentário aqui para o instantenews.1, disse que acredita nessa possibilidade. E citou até Rui Barbosa, que disse que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela ninguém pode recorrer. Mas eu vou mandar para ela um depoimento do Dr. Ives Gandra Martins, o grande jurista, onde ele disse que os poderes têm que ficar no limite de sua competência constitucional e não pretender dar lições a outros poderes, o que acaba fazendo com que eles invadam competências que não receberam dos constituintes. Ele prega o respeito à Constituição. E você vai ver o que ele falou sobre um determinado artigo. Porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes, do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem, não permitir invasões de competências. Agora, depois de ouvir o Dr. Ives Gandra Martins, você não acha que o nosso STF anda pisando na bola?